Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Minha esposa descobriu que minha mãe e eu mentimos para ela sobre nosso bebê por meses. Isso tudo aconteceu cerca de 1 hora atrás e minha esposa ainda está chorando em nosso banheiro com a porta trancada. Tivemos nosso filho, agora com 11 meses, enquanto minha esposa estava na residência. Ela tirou algumas semanas de folga antes de dar à luz e voltou a trabalhar alguns meses depois, enquanto eu transferia meu horário para meio período para poder ficar em casa e criar nosso filho. Minha mãe foi morar conosco logo após o nascimento para ajudar, o que me permite trabalhar poucas horas por dia e também não ficar sobrecarregado com os cuidados com o bebê e tarefas domésticas. Ela é bastante antiquada e definitivamente não gostaria que eu fosse um pai que fique em casa, mas ela não disse nada a nenhum de nós e tem sido uma grande ajuda. Para quem não conhece residência médica, é brutal. Minha esposa tem pouco mais de 1 ano. Às vezes ela vem e vai por 3 dias e nosso filho está dormindo o tempo todo que ela está em casa, o que tem acontecido mais à medida que seu horário de sono mudou para dormir a noite toda. Minha mãe e eu garantimos que, quando ela estiver em casa e o bebê estiver acordado, minha esposa o receba 100%. Sei que tem sido difícil para ela, mas infelizmente vai ser assim por mais 1 ano. O primeiro grande marco que ela perdeu foi ele rolar. Quando ela chegou em casa, minha mãe a puxou para o bebê toda animada. Eu pensei que ela ia dizer a ela, mas em vez disso ela disse: "Julie, você chegou em casa bem na hora. Ele está se movendo como se fosse rolar." Ambos ficaram lá encorajando, e bem na hora ele rolou. Minha esposa estava exultante. Ela estava tão preocupada e culpada por não estar lá e tomou isso como prova de que ainda pode ser uma mãe presente enquanto trabalha. Então continuamos. Eu envio mensagens de texto sobre pequenas coisas que ela sente falta durante o dia para que não seja completamente inacreditável, mas minha esposa está presente em cada grande marco. Ele coincidentemente começou a engatinhar com ela ali mesmo, suas primeiras palavras foram na frente dela, e ele começou a ficar de pé, cruzar e andar quando ela estava em casa. A caminhada foi difícil. Houve um trecho difícil de 7 dias em que ela simplesmente não estava em casa durante o dia quando ele estava acordado, e sua caminhada passou de oscilante alguns passos com bastante confiança naquele tempo. Colocamos saquinhos de feijão em um dos bolsos da calça para que ele ficasse vacilante e desequilibrado e parecia crível, já que ele caiu após o primeiro passo, como fazia 1 semana atrás. Sim, foi ruim para o nosso pobre filho, mas a cara da minha mulher valeu a pena. Hoje tudo se desfez. Até agora ele só pode dizer mama, papa e nana. Ontem ele começou a dizer tchau. Minha esposa está de folga hoje e ficou em casa a manhã toda. Minha mãe e eu tentamos fazer com que ele se despedisse o dia todo sem revelar que já sabemos que ele pode se despedir. Com sucesso, consegui que ele se despedisse dos patos no parque, e nós dois comentamos sua última palavra durante todo o caminho para casa. Minha esposa estava usando meu telefone para tirar fotos dele e começou a mostrar minha mãe em casa enquanto contava a ela sobre sua mais nova aquisição de palavras. Ela estava passando pela minha galeria e viu um vídeo de ontem e disse: "Oh, você nunca me enviou este." Foi literalmente como um filme em câmera lenta acontecendo na frente dos meus olhos. Eu gravei o vídeo dele ontem acenando tchau. Minha esposa não é idiota. Ela descobriu todo o estratagema praticamente instantaneamente. Eu nunca a vi tão chateada e com o coração partido antes. Eu não podia dizer ou fazer nada para confortá-la. Agora ela se trancou no banheiro chorando e não sai. Estou em nossa cama esperando que alguém possa me dizer o que fazer para melhorar isso. Atualização. Depois que escrevi o post original, minha mãe levou meu filho para passar a noite com a irmã de minha esposa para que nós dois pudéssemos ter a casa só para nós. Nós praticamente conversamos por 1 hora, reafirmando constantemente que nos amamos muito e queremos resolver isso. Pedi desculpas e expliquei por que fiz o que fiz. Ela disse que sentir que estava lá para os marcos de nosso filho era realmente apenas uma solução de band-aid que realmente não a convenceu de que ela estava presente. Ela disse que se ela realmente estivesse usando os marcos para sentir que estava presente, isso provavelmente seria pior para ela. Mas como ela não estava, em suas palavras, me iludindo pensando que realmente estava em casa, seu principal problema era que eu mentia, o que a magoava. Pedi desculpas e expliquei que honestamente pensei que ela preferiria mentir se tivesse escolha. Ela disse que entendeu de onde eu vinha e que se sentiu traída quando percebeu, mas ela vê que eu estava fazendo isso porque eu a amo e ela acha que provavelmente vamos rir disso com nossos netos um dia. Sim, eu estou muito consciente de que não mereço minha esposa.
Algumas coisas surgiram do meu lado que eu não ia contar a ela e não mencionei em meu último post, ou seja, que estou com medo de que ela se torne suicida. Meu tio cometeu suicídio quando eu era criança, em parte por trabalhar em um emprego altamente estressante, onde cometeu um erro enorme e caro. Uma das colegas de minha esposa tentou enquanto ela estava de licença. Ser uma mãe trabalhadora já é ruim, ser residente neste programa é ruim o suficiente, ambos combinados são uma receita para problemas. Desde que nosso filho nasceu e aconteceu o incidente com sua colega, tenho medo de que, se sua vida doméstica não fosse perfeita, isso a levaria ao limite. De qualquer forma, ela me garantiu que isso não está acontecendo e acho que dizer isso em voz alta também me fez perceber que é um medo bastante racional e infundado. Pedimos comida para a viagem e sentamos juntos assistindo aos vídeos reais que tenho de todas as estreias de nosso filho. Eu também tenho uma pasta especial de fotos e vídeos do meu filho com minha esposa, então passamos por isso depois. Ela quase engasgou de tanto rir quando revelei provisoriamente o truque do saquinho de feijão. Eu sou motivo de chacota no bate-papo do grupo de amigos dela. Então acho que já estamos no estágio em que rimos disso. Eu sou a babaca por deixar meu casamento surpresa porque me senti pega de surpresa? Na semana passada, eu, 30, fui convidada para uma festa supostamente chique pelo meu namorado de longa data, Mark, 32. Estávamos namorando há 5 anos e, embora tivéssemos discutido o casamento antes, não havia planos imediatos para um casamento. Animada com o evento, vesti meu melhor traje e cheguei ao local designado. Ao entrar no grande salão, fiquei completamente surpresa ao ver toda a nossa família, amigos e conhecidos reunidos, esperando ansiosamente. Acontece que Mark havia orquestrado um elaborado casamento surpresa para nós sem o meu conhecimento. Todos explodiram em aplausos enquanto eu estava lá, chocada e oprimida. Eu apenas senti uma mistura de emoções. Embora eu ame Mark e tenha sonhado com nosso futuro juntos, a ideia de nos casarmos sem qualquer discussão ou consentimento prévio parecia uma quebra de confiança. Então, puxei Mark de lado e tentei expressar minhas preocupações sobre o casamento surpresa. Expliquei que queria ter voz no processo de planejamento, fazer parte da tomada de decisões e ter a chance de me preparar mental e emocionalmente para um marco tão significativo em nossas vidas. No entanto, Mark descartou minhas preocupações, dizendo que achava que seria um gesto romântico e que eu ficaria emocionada. Naquele momento, enfrentei uma escolha difícil de aceitar o casamento surpresa, sorrindo, apesar de me sentir insegura, ou defender minha autonomia e expressar meus verdadeiros sentimentos. Por fim, tomei a decisão de não prosseguir com o casamento surpresa, para grande decepção e confusão de nossos convidados. Agora, encontro-me em desacordo com Mark, nossas famílias e até mesmo alguns de nossos amigos que acreditam que exagerei e estraguei um belo momento. No entanto, acredito firmemente que o casamento deve ser uma decisão conjunta, com comunicação aberta e expectativas compartilhadas. A desculpa de todos é que sempre falei em me casar com Mark. E, novamente, o problema não é casar com ele, o problema é não ter voz no meu casamento. Mark achou que eu ia gostar, porque sempre falei sobre como deve ser estressante planejar um casamento. Sim, acho que é estressante, mas ainda assim gostaria de planejar um. Depois de todo esse calvário, todos perguntaram se Mark e eu estávamos terminando as coisas, ao que respondi que não. Enfatizei para eles e para Mark que ainda queria me casar com ele, e a maioria acha que isso está me tornando mais idiota, já que acabei de desperdiçar um casamento perfeitamente bom. Então, eu sou a babaca por me recusar a comparecer ao meu próprio casamento surpresa, mesmo que fosse um gesto romântico? Edição: eu amo surpresas, é uma coisa que todo mundo sabe que eu amo. Mark, sabendo disso, do fato de eu querer me casar com ele e de dizer que o planejamento do casamento era estressante, achou que um casamento surpresa seria perfeito. Um noivado surpresa é sem graça, porque sempre será uma surpresa, mas não um casamento. Ele lançou este casamento para surpresa, mas explicou como em alguns dias poderíamos fazer um casamento no tribunal para torná-lo legal. Esta era sua única maneira de me surpreender. Eu amo a espontaneidade, mas casamento legal ou não, eu queria ter uma palavra a dizer no meu casamento. Para escolher a data perfeita, para escolher minhas damas de honra, para escolher meu bolo. Novamente, devido a esses pensamentos, todo mundo pensa que eu sou a babaca, porque eu poderia ter ido junto com a festa e refazer o casamento legal. Mas, novamente, me senti pega de surpresa e confusa, então saí. Não é a babaca. Eu te admiro, OP, por dizer não e não apenas concordar. Você fez a coisa certa.
Colocar alguém em uma posição que o faça se sentir culpada ou envergonhada de dizer não, não é nada romântico de se fazer. É emocionalmente manipulador. Se ele está se desculpando e quer planejar um casamento juntos, então você tem um cara legal. Se ele ficar todo estranho ou zangado com isso, você se esquivou de uma bala. De um jeito ou de outro, as coisas vão funcionar do jeito que deveriam. Atualização. Quero começar agradecendo a todos pelas respostas que recebi e pelos conselhos. No entanto, gostaria de reiterar que Mark é uma ótima pessoa que fez uma coisa estúpida. Se você me conhecesse, porém, um casamento surpresa parece algo que eu adoraria, infelizmente não. Depois de conversar com Mark, nós dois chegamos à conclusão de que não fizemos nada de errado. Nós dois somos válidos em nossas opiniões e a situação era estranha. Infelizmente, Mark gastou muito dinheiro planejando este casamento, assim como seus familiares. Ele não acha que temos dinheiro para planejar outro casamento até alguns anos. Serei honesta, essa escolha está realmente mexendo comigo. Eu gostaria de me casar em breve e começar a vida como uma família. Eu sei que casamentos não precisam ser extravagantes. Podemos sempre dar uma festinha e, assim que tivermos dinheiro suficiente, fazer uma segunda, mas não sei se é isso que eu quero. Sinceramente, me sinto egoísta e me arrependo de não ter usado o casamento surpresa, sinto que desperdicei muito dinheiro. Eu costumava defender minha escolha com confiança, mas agora não tenho certeza se fiz a escolha certa e todo esse estresse está me desgastando. De qualquer forma, vou ficar com Mark, provavelmente vou me casar em breve e ter o casamento dos meus sonhos em um futuro próximo. Mais uma vez, obrigada a todas as respostas. Pessoalmente, o fato de que ele gastou todo o dinheiro do casamento em uma surpresa, sem qualquer consulta ou preocupação com o que você realmente queria, e depois te dispensou quando você tentou expressar sua preocupação genuína, ainda está levantando bandeiras vermelhas para mim. Não vou dizer que deve ser o motivo para término, eu não o conheço, mas a falta geral de preocupação ou cuidado com seus desejos e necessidades e uma vontade de gastar grandes quantias das economias em algo para você que você absolutamente não queria, então tentar pressioná-la, ainda é para mim motivo de grande preocupação. Mas reconheço que vi apenas uma pequena peça desse quebra-cabeça e desejo-lhe o melhor. Nossos pais, 50, abandonaram minha irmã, 11. Como posso dar a ela a tranquilidade de que eu, 21, não vou abandoná-la? Nossos pais se divorciaram há 5 anos, e depois disso, fomos basicamente repassados entre eles, já que nenhum deles queria nos ter por perto, especialmente porque os dois se casaram novamente em breve e tinham suas novas famílias e novos enteados para se preocupar. Quando eu fiz 18 anos, minha irmã tinha 8, eles me disseram que eu precisava cuidar dela sozinho agora, na verdade eu sempre cuidei dela porque eles nunca ficaram com ela. Estava claro que eles não queriam mais se envolver. Eles transferiram a custódia dela para mim e nos deram dinheiro todos os meses para que não os incomodássemos. Então é assim nos últimos 3 anos. Moro com minha irmã e estou fazendo o possível para que ela tenha um lar estável, receba atenção suficiente, se sinta amada, cresça bem e tenha tudo o que precisa. Ao contrário deles, não a vejo como um fardo e realmente a amo e quero o melhor para ela. Nestes últimos 3 anos, nossos pais não fizeram nenhum esforço real para se preocupar em checá-la. O plano era que eu recebesse cheques deles todos os meses, mas esse é o fim do envolvimento deles em nossas vidas. Nos primeiros meses eu a levava comigo para receber os cheques, mas os dois eram tão indiferentes e hostis conosco que ela sempre ficava triste. A última vez que a levei comigo foi um pouco antes do aniversário dela e eu estava planejando uma festinha para ela com as amigas e ela estava muito animada, pediu para nossa mãe vir e recebeu uma resposta negativa. Ela nem se incomodou dando um presente para ela, ela apenas escreveu $100 extras no cheque e me disse para comprar um presente para ela em seu nome. Minha irmã começou a chorar assim que saímos. No dia seguinte aconteceu a mesma coisa quando fomos na casa do meu pai e ele nem disse isso, apenas se recusou a vir. Eu estava com raiva deles e essa foi a última vez que minha irmã veio vê-los. Essa foi a última vez que ela os viu. Eles nunca vêm para vê-la. Só os vejo quando vou buscar os cheques e já nem me convidam para entrar. Eles estão prontos quando eu chego e eles apenas entregam e adeus. Como resultado, minha irmã tem lidado com problemas de abandono. Ela, com razão, sente que nossos pais a trocaram por seus novos parceiros e filhos e tem medo de que a mesma coisa possa acontecer comigo. Que eu poderia sair com outras pessoas e deixá-la sozinha. Eu sempre garanto a ela que isso nunca vai acontecer e estou sempre lá para ela, que viveremos juntos até que ela cresça completamente e eu vou cuidar dela, mas não acho que isso acabou completamente com seus medos.
O que devo fazer agora para ajudá-la? Quero que ela se sinta segura, amada e estável sem medo de me perder. Atualização. Portanto, além de tranquilizá-la verbalmente continuamente, garantir que façamos muitas coisas juntos e ser um bom irmão, eu precisava colocá-la em terapia e encontrei a terapeuta certa para ela. Ela é uma psicóloga especializada em questões infantis após o divórcio. O único problema era o dinheiro. Liguei para meus pais e disse que precisava falar com eles, separadamente, e disse a eles que precisamos de mais dinheiro, pois ela precisa fazer terapia e quero fazer coisas boas para ela e isso é o mínimo que eles nos devem depois de tudo. Eles hesitaram, mas acabaram concordando. Agora estou recebendo $500 a mais por mês de minha mãe e $750 a mais de meu pai, e isso é uma grande ajuda. Quando temos dinheiro extra com o que meus pais nos dão, coloco em um fundo de faculdade para ela e esse dinheiro extra significa que não apenas ela pode ver uma ótima terapeuta, mas agora posso economizar mais para ela. Também conversei com um advogado, como muitos de vocês sugeriram, para garantir que estamos recebendo a quantia certa de dinheiro e parece que recebemos. É claro que poderíamos levá-los ao tribunal e fazer tudo acontecer por meio do sistema legal, mas há o risco de eles optarem por encerrar minha tutela e trazer minha irmã de volta, o que não é a coisa certa para ela. Ela está muito mais segura e melhor aqui do que nas mãos deles. Obviamente, a opção está na mesa se eles decidirem parar de pagar ou reduzir o valor. E alguns de vocês sugeriram que fizéssemos algo simbólico, que eu gostei muito. Então eu comprei 2 colares combinando e mandei gravar nossos nomes neles e disse à minha irmã que estamos usando isso para nos lembrar que cada um de nós sempre estará lá para o outro e podemos contar um com o outro. Já fizemos 2 sessões de terapia e acho que está tudo bem. O colar deu certo e ela nem quer tirar na hora do banho. Eu não sei como lidar com o dia de ação de graças com a família do meu falecido marido agora que estou namorando. Após meses de encontros, conheci Alan, 30, no final do verão. Ele é inteligente, engraçado, adorável e aceita toda a minha bagagem. Ele está aceitando minhas lembranças de meu falecido marido e não me fez exigências, ainda tenho fotos e conto histórias de vez em quando. Alan não se incomoda e me apoia incondicionalmente. Bem, já faz alguns meses que ele conheceu minha mãe e ela o convidou para o dia de ação de graças. Ela o adora, só para constar. Fiquei empolgada porque ele vai conhecer o resto da minha família e a família dele mora fora do estado, então ele está acostumado a passar as férias sozinho por causa do trabalho. Ainda sou muito próxima da família do meu falecido marido, especialmente da mãe dele. Ela e eu nos encontramos regularmente para almoçar. Sua família está ciente do relacionamento com Alan e o apoia, mas compreensivelmente triste. Isso não foi um problema até hoje, quando minha sogra me convidou para o dia de ação de graças da família. No ano passado, meu marido e eu não fomos ao jantar porque ele estava passando mal. Ainda me sinto mal por isso. Bem, se eu estivesse sozinha, não haveria problema. Eu parava na casa da minha mãe e depois dava uma passada na casa da minha sogra. Só que agora Alan estará comigo. Minha mãe e minha sogra moram nos subúrbios da cidade onde moro, então são 40 minutos de carro até lá, às vezes mais no trânsito. Seria bobagem levar Alan de carro até em casa e depois voltar, e voltar para casa novamente, tudo no dia de ação de graças. Levar Alan para minha ex-sogra está fora de questão, na minha opinião. Deixá-lo no carro parece cruel, especialmente porque sei que ela quer que eu a visite, não apenas entrando e saindo. E para ser sincera, não quero dirigir separadamente porque é um desperdício de dinheiro e, egoisticamente, estou ansiosa para dirigir até a casa da minha mãe com Alan. Então o que eu faço aqui? Já foi difícil dar a notícia à família do meu falecido marido sobre ter um namorado, e Alan tem sido tão compreensivo sobre tudo que não quero abusar dessa paciência ou priorizar minha sogra em vez dele. Mas eles ainda são minha família. Vê o meu problema? Se Alan for realmente um cara legal, talvez ele possa ficar com seus pais por 1 ou 2 horas, ou ele pode deixá-la na casa da sogra, pegar o carro e ir ao cinema. Se eu me colocasse no lugar dele, acho que nem hesitaria com um pedido desses, desde que eu tenha um carro para não ficar preso em algum lugar esperando por você. Atualização. Recebi alguns conselhos muito bons sobre como lidar com o primeiro dia de ação de graças depois que meu marido faleceu, pois queria ver a família dele e também passar o dia com meu namorado Alan. Então, eu sabia o quanto significaria para a família do meu falecido marido que eu pelo menos parasse no jantar deles, mas também não queria que meu namorado se sentisse estranho ou deixado de lado. Fico feliz em dizer que ele era uma joia absoluta e o jantar na casa da minha mãe foi ótimo.
Jogamos alguns jogos e comemos muito, então Alan me levou para o jantar da família do meu falecido marido e me deixou lá. Eu disse olá a todos e comi um pratinho, tanta comida. E saí depois de cerca de 1 hora. Minha sogra ficou muito feliz em me ver e, embora tenha sido difícil, ela me puxou de lado e chorou um pouco. Estou feliz por ter ido. Enquanto eu visitava, Alan dirigiu por um parque local e jogou Pokémon Go, haha. Então ele ficou feliz quando voltou para me buscar e chocou alguns ovos nesse meio tempo. No dia seguinte, pegamos nossa árvore de Natal. A comunicação com todas as partes ganha novamente. Não é uma atualização super emocionante, mas estou feliz por ter conseguido deixar todos felizes e ainda ter boas férias. Sei que o Natal vai ser muito difícil, mas com as pessoas adoráveis e solidárias que tenho a sorte de conhecer, ficarei bem. Obrigado novamente por seus conselhos, todos vocês, pessoas gentis. Isso é maravilhoso. Meu tio faleceu há cerca de 15 anos de fibrose cística. Minha tia e meus primos ainda são muito próximos da família dele e passam algumas férias com eles. Minha tia está com o namorado há cerca de 10 anos, e ele foi lentamente sendo recebido na família de meu tio ao longo dos anos. Sinceramente, todos eles só querem que ela seja feliz. Sinto muito por sua perda, continue a passar tempo com sua família porque será bom para todos. Meu ex quebrou meu coração, então eu quebrei ele. Eu, 28, namorei um cara por quase 3 anos. Para facilitar o entendimento, vou me referir ao meu ex como Sam, 28. Foi um relacionamento à distância, sou da costa oeste e ele da costa leste. Nos conhecemos por meio de um aplicativo de namoro e nos demos bem. Os primeiros meses foram ótimos, tínhamos muito em comum e para mim realmente parecia que esse relacionamento seria sério. Ele foi meu primeiro namorado. Adiei o namoro para me concentrar nos estudos e na carreira. Ele me apoiou durante todo o meu mestrado e desenvolvimento de minha carreira e eu ajudei nas principais mudanças de vida pelas quais ele estava passando. Eu sempre quis um relacionamento primeiro e último. Eu pensei que tinha ganhado o jackpot com esse cara. Eu viajo muito para o meu trabalho. A empresa me envia para diferentes estados para participar de conferências, realizar treinamentos, etc. E a maioria dessas conferências é realizada na cidade natal de Sam. Mesmo sendo um relacionamento à distância, nos víamos com mais frequência por causa da conveniência do meu trabalho. Eu ficava no apartamento dele sempre que estava lá e ele também voava para minha cidade natal e ficava no meu apartamento por semanas a fio. Tudo estava ótimo até depois do nosso primeiro aniversário. Ele começou a ficar distante. Durante esse tempo, não pude voar até sua cidade natal porque estava ocupada com treinamento em nosso escritório. Eu nunca o fiz sentir que ele era menos prioritário e eu sempre mandava uma mensagem para ele ao longo do dia. Sempre que estávamos juntos, eu basicamente fazia o que achava que uma boa namorada deveria fazer, nunca tive experiência, então apenas fazia o que achava certo, como dar atenção a ele, fazê-lo se sentir visto e ouvido, ser paciente com ele, permitir ele sair com seus amigos quando ele quisesse, etc. Eu realmente pensei que estava indo bem para o meu primeiro relacionamento. Até que ele pediu uma pausa. Admito que implorei e chorei quando ele pediu, mas, no final das contas, não pude fazer nada e decidi aceitar e seguir em frente. Fiquei com o coração partido, mas concentrei minha atenção no meu trabalho e acabei sendo promovida. 2 meses se passaram e Sam me procurou com uma mensagem muito, muito longa. Basicamente, ele estava se desculpando pelo rompimento repentino sem uma explicação e explicou por que tinha que fazer isso e que me amava e sabia que estava errado. Mas se eu não estivesse disposta a dar a ele uma segunda chance, ele simplesmente se contentaria por sermos amigos porque ele dizia que eu era uma ótima pessoa e uma grande amiga. Minha confiança foi arruinada neste ponto, mas eu não estava realmente bravo com ele e admito que ainda o amava, então decidimos começar tudo de novo, mas como amigos. Para resumir, acabamos namorando novamente depois de 5 meses. Eu realmente pensei que isso era como seu arco de redenção e ele seria mais atencioso e amoroso comigo e ele foi, por uns 3 meses e então ele começou a ficar distante novamente. Eu lentamente notei um padrão com suas ações. Pedi alguns conselhos a uma amiga próxima e ela me disse que Sam estava me enganando. Ele me dava atenção e amor e, de repente, parava, então eu começava a implorar por mais. Depois de nosso segundo aniversário, ainda mantivemos nossa antiga data de aniversário e comemoramos isso como nosso aniversário, ele de repente sumiu. Nenhuma mensagem, nada. Eu estava bloqueada em tudo.
Não consegui ligar ou enviar mensagem para o número dele. Nada. Desta vez, eu não estava com o coração partido. Em vez disso, eu estava pensando no que diabos esse homem estava tentando fazer comigo. Ele estava brincando com minhas emoções quando tudo que eu dei a ele foi amor genuíno. Isso começou a me irritar, mas, novamente, eu não queria fazer nada a respeito e apenas segui em frente. 3 meses se passaram e Sam estava de volta em minhas mensagens. Desta vez com uma mensagem diferente. Ele não estava pedindo outra chance nem nada, estava apenas explicando por que havia feito isso. Basicamente, eram todas explicações meia-boca. Ele estava deixando seu antigo emprego e se ocupou com um novo emprego e não tinha tempo para mim. Então pensou em fazer tudo antes de voar para minha cidade natal e reconciliar. Ele perguntou se poderia vir me visitar e podemos conversar sobre tudo. Durante esse tempo, descobri que durante o tempo que estivemos juntos, ele estava me traindo e aparentemente não deu certo com aquela garota. Então ele voltou para mim. Ele também havia feito isso no passado. Tudo isso foi confirmado por um amigo que se mudou para sua cidade natal e que se tornou minha fonte de informações. Foi quando senti um interruptor ligar na minha cabeça. Eu sabia o que ele estava fazendo e, em vez de rejeitá-lo e seguir em frente, queria que ele sentisse o que eu senti quando ele fez tudo isso comigo. Eu disse a ele que poderia vir me visitar e que estarei esperando por ele. Nesse ponto, eu sabia que ele sabia que eu estava agindo fora do personagem. Ele me perguntou se eu estava realmente bem em vê-lo e conversar sobre as coisas e eu disse que sim. Uma semana se passou e ele realmente voou para minha cidade natal e teve a audácia de vir ao meu apartamento e ficar comigo por 3 semanas. Mesmo assim, recebi-o de braços abertos. Conversamos e ele se desculpou várias vezes. Ele continuou insistindo que não era bom o suficiente para eu lhe dar outra chance. Ele ficava dizendo o quão idiota ele era por fazer isso comigo e eu nunca mereci tudo isso. Ele entenderia se eu quisesse expulsá-lo ali mesmo. Abracei-o e disse-lhe que ainda o amava e que queria que as coisas funcionassem entre nós. Ele ficou surpreso porque não esperava essa reação de mim. Eu disse a ele que ele era o único que me entendia e nunca senti esse tipo de atração por mais ninguém. Ele me abraçou de volta e me disse o quanto sentia minha falta e o quanto me amava. Concordamos em passar as 3 semanas juntos reconstruindo nosso relacionamento. Nas 3 semanas seguintes, tratei-o como um rei. Cuidando dele com amor e carinho. Cozinhar para ele, fazer todos os seus pratos favoritos. Nós saíamos para encontros quase todas as noites. Comprei jogos de que ele gostava e o deixava jogar a noite toda enquanto me sentava ao lado dele e apenas o observava se divertir. Eu, perdoe minha linguagem, fui seus miolos todas as noites. Ele sussurraria palavras de amor para mim depois que fizéssemos a ação e era exatamente o que eu queria. 3 semanas se passaram e ele teve que voar de volta para sua cidade natal. Ele não conseguia manter as mãos longe de mim um dia antes de partir. Ele ficava me dizendo o quanto queria ficar e morar comigo. Joguei direto na fantasia dele e disse a ele que também queria isso, na verdade, não queria nada disso. Eu disse a ele que iria visitá-lo na próxima chance que tivesse. Quando ele saiu, me senti aliviada. Fingir tudo era cansativo, mas eu ainda não havia terminado. Mantivemos mensagens de texto, ligando e conversando quando ele voltou para sua cidade natal. Algo que ele raramente queria fazer comigo antes. Eu queria deixá-lo louco como o que ele quase me fez passar. Comecei a ignorar suas mensagens e ligações até que ele ficou desesperado. Eu inventaria alguma desculpa sobre estar super ocupada e faria as pazes com ele. A próxima coisa que fiz foi postar aleatoriamente fotos minhas e de alguns colegas de trabalho do sexo masculino que fariam parecer que estávamos em um encontro. Eu os postaria nos stories e os excluiria rapidamente assim que Sam os visse. Ele explodia e começava a me ligar perguntando quem era e onde eu estava. Eu diria a ele, do que você está falando, querido? Eu tenho estado tão ocupada que nem tive tempo de falar no meu telefone, o que era uma mentira óbvia, mas quanto mais eu fazia isso, mais Sam começou a se questionar. Começou a questionar se ele realmente viu o que viu. Ele se desculparia e admitiria que sentia tanto a minha falta e queria estar comigo o mais rápido possível. Ele estava lentamente ficando obcecado por mim e era isso que eu esperava. Chegou ao ponto em que o deixava louco sempre que eu começava a agir friamente com ele. Eu sempre me fazia de boba sempre que ele perguntava por que eu estava agindo com tanta frieza. Ele perguntava se eu queria terminar com ele e eu dizia, por que eu faria isso? Você é o único para mim. Sempre que eu dizia essas palavras, seu rosto passava de aliviado a preocupado em uma fração de segundo.
Continuei fazendo tudo isso por meses, até que o leve pensamento de eu deixá-lo deixou louco. Certa vez, ele voou para minha cidade natal sem avisar, quando eu estava agindo com frieza com ele. Ele bateu na minha porta às 22 horas e só trouxe uma mochila com algumas roupas. Ele se agarrou a mim naquela noite e obviamente eu o assegurei de que não iria deixá-lo e mais uma vez dei a ele a porra de uma vida. Ele teve que voar para casa no dia seguinte e eu garanti a ele que sempre estarei aqui para ele. Mal sabia ele que eu seria enviada temporariamente para a Europa para um treinamento de 1 mês e não pretendo contatá-lo. No momento em que eu sair, vou bloqueá-lo em tudo e vou deletar todas as minhas contas de mídia social. Eu sou uma psicopata? Provavelmente. Atualização. Eu disse que iria postar uma atualização depois de uma semana, mas como alguém disse nos comentários, nunca sabemos realmente o que as pessoas podem fazer. Eu tenho uma câmera configurada na minha porta. No segundo dia que saí, fiquei curiosa para saber se alguém havia passado pelo meu apartamento. Para minha surpresa, na verdade não, vi um Sam frenético batendo na minha porta. Com base na filmagem que vi, ele ficou lá por umas boas 2 horas antes que um vizinho saísse e falasse com ele. Isso pode ter sido minha ruína, já que eu realmente não esperava que meu vizinho falasse com Sam enquanto ele estava lá. Sou amiga dos meus vizinhos e no dia em que saí, comentei que estava indo para a Europa para tratar de coisas relacionadas ao trabalho, pois eles perguntaram por que eu tinha bagagem comigo. Parece que eles contaram a Sam sobre isso e ele imediatamente saiu correndo do meu prédio. Sinceramente, não esperava que ele fizesse nada, já que ele teve a audácia de trapacear, então talvez ele desistisse e seguisse em frente. Não. Eu estava errada. Tínhamos uma amiga em comum, vamos chamá-la de Véi. Bem, nós realmente não conversamos muito com Véi porque ela estava ocupada com sua vida, dona de casa com 3 filhos. Já que não conversamos muito com ela, esqueci de contar a ela sobre o que aconteceu com Sam. Eu havia informado meus amigos e todos os nossos amigos em comum para não darem meu número ao Sam e não entrar em contato comigo quando ele pedir, e quando ela me ligou, eu atendi sem saber que seria o Sam. Ele perguntou onde eu estava com uma voz muito frenética, quase à beira das lágrimas. Eu disse claramente, você realmente não precisa saber, certo? Tipo, como eu não precisava saber sobre Lisa, a garota com quem ele me traiu. Ele ficou muito quieto por um tempo e pensei em desligar. Ele imediatamente passou por uma sobrecarga de desculpas. Dando todos os motivos clichês tipo errou, não foi bem assim, etc. Ele estava implorando por outra chance, uma chance de finalmente consertar as coisas. Ele estava falando sério sobre nós e queria lutar pelo nosso relacionamento. Eu apenas respondi com, talvez na próxima vida, e desliguei. Eu bloqueei o número da Véi por enquanto até ter certeza que ele tinha ido embora. Hoje de manhã desbloqueei o número da Véi e recebi uma mensagem dizendo, não vou desistir de nós, ignorei e continuei meu dia. A atualização é meio anticlimática, mas tenho certeza que ele recebeu minha mensagem. E para responder a alguns dos comentários, sim, eu sei que é uma perda de tempo fazer toda essa coisa de vingança, mas eu realmente não me importo, valeu totalmente a pena para mim. Atualização 2. Esse babaca apareceu na Alemanha e agora não para de explodir meu telefone. Este homem encontrou uma maneira de me rastrear e agora está aqui na Alemanha tentando me encontrar. Ele me segurou uma vez e me contou seu plano e eu explodi com ele e disse, você me traiu. Por que você não pode simplesmente ir e ficar com aquela outra mulher ou estar com outra pessoa? Eu já deixei claro que você está fora da minha vida. Ele insistiu que não traiu e que quer consertar nosso relacionamento. Por um lado, subestimei completamente o que ele pode fazer, mas, por outro lado, estou drenando sua conta bancária com o que ele está fazendo. Eu me arrependo? Não. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.